Eu tenho certeza e testifico a todos é que o Senhor sempre fala. Aleluia. Nosso Deus está sempre falando. Eu sei que muitas vezes falam, não, Deus se calou. Deus se calou, não. É nós que não estamos entendendo o falar de Deus. Porque não tem como Deus se calar com uma Bíblia dessa grossura, né? Não tem como Deus se calar com tudo isso aqui de alimento para a gente. Não tem como Deus se calar. Então o Senhor fala o tempo todo. Talvez Ele não fale aquilo que a gente quer, mas certamente Ele sempre fala aquilo que a gente precisa. Amém? Eu quero ficar dentro do tema. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos, esse é o versículo 22 do capítulo 3, onde é dado foco para a igreja de Laodiceia, encerrando as 7 cartas às 7 igrejas. No caso, a última igreja sendo a igreja de Laodiceia. E eu quero estar trazendo para os irmãos uma linha teológica que existe, chamada dispensacionalismo, né? Onde os irmãos bem veem no banner, está lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Que bom que tem esse banner aqui, onde a gente dá a interpretação de que cada igreja dessas corresponde a uma época da igreja de Cristo na terra. Ou seja, cada igreja é uma determinada época. E aí a gente vai interpretando isso, olhando para cada igreja e vendo como as coisas se encaixam. E aí vai ficando mais claro ainda: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ao término dessa mensagem, quero que isso fique mais latente ainda: Jesus está voltando. Porque a sua palavra tem que se cumprir fielmente, integralmente. Jesus está voltando. A gente olha para cada igreja, no período então da igreja de Cristo na terra, começando pela igreja de Éfeso, que quer dizer a palavra desejada. A igreja de Éfeso, irmãos, ela ficava numa cidade que era geograficamente desejada. A cidade de Éfeso era uma cidade que todos queriam. E era uma cidade assim de belo porto. E era uma cidade assim que todos se agradavam dela. Todos tinham desejo de tê-la. E essa cidade, ela representa o período dos apóstolos. Porque as palavras do Senhor falam, quando o Senhor elogia essa cidade, ele fala assim: eu elogio o teu zelo, o teu trabalho, a tua lealdade, as doutrinas. A gente vai ver no capítulo 2, do versículo 2 ao 6, o Senhor elogiando, mas o Senhor também dá um conselho a essa cidade. O Senhor fala a Éfeso: olha, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E essa palavra, ela casa conosco. Porque a igreja de hoje, ela se afastou muito da igreja das primeiras obras. Se você ler o livro de Atos, e você vê ali a igreja primitiva, o princípio da igreja, nós vemos uma igreja totalmente diferente da igreja de hoje. Totalmente diferente, muito diferente. Até os pastores. A gente olha ali no comecinho de Atos, né? Está quando os 2 apóstolos são parados ao templo, na porta do templo, por aquele aleijado, o aleijado lhe pede uma esmola. Aqueles 2 apóstolos, que eram pastores já de mais ou menos de 3 a 5 mil ovelhas, eles falam: eu não tenho ouro nem prata. Eles têm na sua igreja, na sua congregação, 5 mil membros, mas na hora que lhe é pedido uma esmola, que pode ser qualquer moeda, esses homens falam: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus. Oh Deus, aleluia. Hoje, infelizmente, a igreja está ao contrário. A igreja hoje, muitas igrejas podem dizer: eu tenho ouro e tenho prata, mas eu não posso te dizer levanta-te em nome de Jesus. Está diferente a igreja. Por isso que a palavra de Deus nos diz: volta à prática das primeiras obras. Nós olhamos para os apóstolos
E vimos que a palavra diz que eles tinham tudo em comum. Eles buscavam igualdade entre si. Eles não dormiam em paz, sabendo que, olha, comi um banquete agora, e o seu irmão está passando necessidade. Eles não aceitavam isso. O Senhor não nos mandava, mas eles, por livre e espontânea vontade, vendiam o que tinham e compartilhavam com seus irmãos. A igreja de hoje não tem praticado tanto isso. A igreja, quando eu digo, eu não quero dizer assim, essa igreja, nós igreja, nós servos de Deus, nós somos a igreja de Deus. Nós não temos praticado tanto isso. Nós dormimos em paz, sabendo que o irmão está desempregado. Nós dormimos em paz, muitas vezes sabendo que alguém está doente. Muitas vezes a gente vê, tem o culto, e aí é apresentado, como o irmão fez, alguém tem um pedido de oração, aí os irmãos levantam, e alguns apresentam, ore por mim, ore pela minha família, faz o seu pedido. E aí chega o momento de oração, muitas pessoas nem oram, eu fico vendo isso, né? Porque nós, ao sentarmos no púlpito, nós assistimos à igreja, e oramos pela igreja, e quando chega o momento de oração, eu tenho o costume de orar de olhos abertos. Por quê? Porque eu vou de olho aberto e vou orando, Senhor, visita aquele irmão, Senhor, aquela irmã, Senhor, aquele. Então eu oro de olhos abertos, e muitas vezes, infelizmente, a gente vê, na hora de clamar pelo irmão, alguns mexendo no celular, outros mexendo na bolsa. Eu já vi na igreja de Deus, minha irmã até fazendo a unha, né? Aquele dia eu fiquei escandalizado, era o princípio da minha fé, eu estava orando a Deus, buscando batismo do Espírito Santo, né? E eu sentei do lado dessa irmã, e orando a Deus, Senhor, me batiza do teu Espírito, aí sentou essa irmã, aí eu orando, Senhor, me batiza, e a pessoa está fazendo a unha do meu lado. Infelizmente, muitos estão assim. Aí você fala assim, fazer a unha é um escândalo. Mas não é tanto quanto muitos mexendo no WhatsApp, no meio da igreja, no meio do culto, né? Facebook, mandando um recado santo. Até hoje eu sei que Jesus não tem uma conta no Facebook, então não precisa mexer no Facebook durante o culto, né? Eu sei que ele não adiciona ninguém no Facebook porque não tem. Então a gente vai vendo a falta de reverência nos dias de hoje. Oh, Deus poderoso. Tem sido uma falta de reverência muito grande. A gente olha para a palavra de Deus, os servos do Senhor, você lê o livro de Apóstolos, eles tinham reverência por Deus. Eles buscavam estar presentes em todos os cultos, visitavam os necessitados, estavam pontualmente aos cultos. Os servos de Deus hoje, infelizmente, não. Infelizmente, os servos de Deus hoje muitas vezes chegam no meio do culto, já se passaram, e muitas vezes sentam, nem oram, e muitas vezes fazem uma oração que eu fico curioso, porque eu vejo o irmão chega e ele ajoelha, e ele já levanta, eu falo, mas o que ele fez? Assim, então, isso que é comunhão, não precisa nem orar, ele já, né, é impressionante. Mas nós temos faltado com reverência ao Senhor. E a palavra de Deus diz, assim como disse a igreja de Éfeso, olha, arrepende-te. Aleluia. Oh, Deus adorado, aleluia. É noite para isso. Todo culto, aliás, é para isso. Arrependimento. Arrepende-te. Arrepende-te, irmão. Muitas vezes eu vejo, eu creio, eu tenho essa certeza, sei que vocês creem também, que Jesus está aqui. Os irmãos creem nisso? Todos creem nisso? Mais fácil. Alguém não crê nisso? Ninguém. Todos creem então? Então por que essa cara emburrada? Ei, Jesus. Então por que essa cara de delegado? Por que essa cara de insatisfação? Cara de raiva? Você está na presença de Deus. Aleluias. A tua cara tem que ter alegria, tem que ter lágrima também, tem que ter satisfação, tem que ter prazer, tem que ter quebrantamento, mas não pode ter raiva. Não pode ter. Louvado seja teu santo nome. Arrepende-te e volta às primeiras obras. As primeiras obras. Louvado seja teu santo nome. Então a igreja de Éfeso, ela representa o período apostólico. E quando vamos ver a igreja seguinte, a igreja de Esmirna, que eu acho
lindíssima. Já vou comentar com os irmãos. O nome Esmirna significa cheiro suave. Aleluia. E ela é uma igreja que ela representa o período dos mártires. Os mártires, o mártir é aquele que morre por uma causa. Ela representa aqueles que morreram em prol da igreja de Cristo. A igreja foi muito perseguida no ano 70 após Cristo. Muito. A perseguição contra a igreja de Deus foi tão ferrenha e tão forte que os cristãos eram pegos e eram crucificados ao longo da estrada. Os cristãos eram pegos e banhados em piche, e pregados em postes e acendidos para iluminar a cidade. Chegou um certo ponto onde mataram tantos cristãos que não havia mais árvore para ser cortada para pendurar os cristãos. Os cristãos então eles eram pegos e eles eram encharcados em sangue, em pele de animal morto e lançados aos cães. Nas arenas os cristãos também eram lançados aos leões. E esses homens não negavam a fé. Eles morriam glorificando a Deus, eles morriam louvando ao Senhor. Tinha certo momento que os soldados romanos pegavam os cristãos e lançavam aos leões, e eles glorificando, e tão convicto que os próprios soldados falavam: que Deus é esse? Eu aceito esse Deus agora, pode me jogar também. E os soldados também eram lançados pela tamanha convicção do povo de Deus. Aleluia. Eles eram provados, eles eram surrados, sofriam perseguição, mas davam testemunho de Deus em todo o tempo. Nas cadeias eles deram testemunho, em tudo quanto foi canto eles deram testemunho. Nas prisões eles louvaram ao Senhor. E tudo isso, por isso que essa igreja é comparada a Esmirna, um cheiro suave, porque isso agradou a Deus. Porque o Senhor falou para nós: no mundo tereis aflições. As pessoas não entendem, elas querem paz no mundo. O mundo está todo ao contrário. O Senhor falou: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Aleluia. Jesus disse, vamos prestar atenção: em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, em mim tereis paz. Só que a igreja hoje está invertendo a chave. Ela quer paz com o mundo e aflição com Jesus. Jesus tem causado aflição no povo de Deus devido ao pecado. As pessoas têm fugido da presença do Senhor. As pessoas têm fugido. Quando tem um profeta de Deus, corre. Quando o culto pega fogo, vai para o banheiro, vai para a porta tomar um ar. Foge da presença de Deus. Deus adorado. Louvado seja teu santo nome. Mas essa igreja, ela não fez isso. Das 7 das igrejas, teve 2 que não tomou reprovação do Senhor, e essa é uma delas. O Senhor não reprovou a igreja de Esmirna. Tantos foram os mártires, irmãos. Foram muitos, centenas. Mas o cheiro dessa igreja perfumou o mundo. Oh, Deus maravilhoso. Jesus. O cheiro dessa igreja saiu perfumando o mundo. Matavam crente, aí aparecia 2, 3, matavam 10, surgiam 50, matavam 100, surgia 1 milhão, e ela foi se espalhando. Paulo sozinho evangelizou quase toda a Europa. Essa igreja, ela perfumou o mundo com o cheiro de Cristo. Logo em seguida a gente vê a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela ficava no alto de uma montanha. E isso nos mostra algo ruim, porque ela era uma cidade isolada. E o cristão não pode ser isolado. Muitas vezes eu vejo algumas pessoas que eu não consigo entender, né? Ela chega no culto, não cumprimenta ninguém, né? Eu sou pastor lá na igreja e o culto fica aqui, a porta fica lá. Eu tento acabar o culto e o mais rápido possível para a porta, para conseguir cumprimentar o máximo de irmãos. Mas tem gente que não dá tempo. Eu não sei, eu estou orando, e quando vai dar a bênção, que o grande amor de Deus já foi, levou só o grande amor de Deus, e não sei o que acontece. Isolados. O cristão, ele não pode viver isolado, porque nos céus não vai ter um cantinho isolado para você. Ficaremos todos juntos. Oh, Deus Você não pode ser alguém isolado.
Não, eu não quero saber de grupo. Não quero saber de visita. Não quero saber de saída evangelística. Não. Deixa eu no meu canto. Jesus não tem lugar no céu para pessoas assim. Não há lugar nos céus para pessoas assim. Deixa eu no meu canto. Não. Nós temos que estar envolvidos uns com os outros. Nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Você tem algum membro no seu corpo que é isolado? Você deixou ele em casa hoje? Que ele fica no canto? Não. Andamos inteiros, juntos, ligados. O que um sente, o outro sente. A mão cuida da boca, a boca cuida do coração. E aí vai um cuidando do outro. Temos que ser assim. Não pode ser isolado. E essa igreja já começou porque ela já era isolada. E essa cidade, a cidade de Pérgamo, ela ainda foi entrando em algumas heresias. Ela instituiu o primeiro culto de adoração ao imperador romano. Começou aqui a idolatria. O pastor dessa igreja, ele se negou a isso. Ele foi pego e fizeram um bezerro de ferro, colocaram ele dentro e assaram ele dentro deste bezerro. Mas ele disse: não adorareis a outro senão o Senhor Deus. Ele morreu, ele foi assado, mas sendo fiel e glorificando a Deus. Mas infelizmente muitos começaram a adorar ao imperador, até mesmo dentro da igreja. E a gente vê uma semelhança com a igreja de hoje, porque nunca na história da igreja evangélica se adorou tanto pregadores, se adorou pastores, se adorou cantores, se adorou esse, se adorou aquele. Tem se adorado o culto à personalidade. Quando esse irmão vai, eu vou. Quando esse irmão vai na igreja, eu vou. Quando é esse aí, eu não vou não. Isso não. Você tem que vir para a igreja quando Jesus vem. É quando Jesus vem que você tem que vir. E eu te garanto, ele vem todo culto. Louvado seja o santo nome, ó Deus. Não é adorando a ninguém, adorando a esse ou aquele. Adorando somente o autor e consumador da nossa fé, nosso Salvador Jesus Cristo. Santo é o teu nome. E o Senhor fala a essa cidade também: arrepende-te, arrepende-te, arrepende-te. Nessa cidade foi instituído o primeiro Papa que liderava os cristãos. E essa cidade ela acabou se corrompendo à idolatria. É a cidade de Pérgamo. Ela representa o período do princípio da idolatria no meio das igrejas cristãs. Infelizmente. Logo em seguida, os irmãos sabem, a cidade de Tiatira. A cidade, ela tinha um crescimento impressionante. Era uma cidade que ela começou bem fraquinha, porque ela ficava numa região onde tinha muitos terremotos, tinha muitos desastres naturais, e isso sempre destruía a cidade. Mas ela continuava. Ela parecia que agora acabou, mas ela continuava. Igual alguns crentes. Você sabe, muitas vezes nós passamos por lutas e as pessoas olham para nós e pensam: agora já era. Esse aí agora acabou. Mas aí aquele crente, ele continua. Ele está ferido, mas ele continua falando bem baixinho: glória a Deus, eu confio no Senhor. Todo mundo pensa que ele morreu, não, mas ele está ali. Eu acredito, Senhor, eu acredito, Jesus. E essa cidade, ela era mais ou menos desse jeito. Parecia que ela estava morrendo, mas ela foi ficando forte. E ela se tornou até uma cidade militar, onde eram guardadas as guarnições militares de Roma. E o Senhor fala a essa cidade: conheço os teus obras, eu conheço o teu amor, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Louvado seja o teu santo nome. Nós temos que ser assim. Uma coisa que eu costumo sempre dizer: irmãos, nós jamais podemos olhar para o nosso passado. Eu já vi muita gente fazer isso e dizer: naquela época eu era crente, viu? Naquela época eu era mais crente. Isso não pode acontecer. Se isso acontece contigo, você está a um passo de desviar. Você tem que olhar para você hoje e reconhecer: eu nunca fui tão crente, eu nunca adorei tanto
como eu estou adorando hoje. Aleluia. Eu nunca busquei tanto como eu tenho buscado hoje. Eu nunca fui tão atuante como eu tenho sido. É o hoje. Hoje você tem que ter sido melhor do que você ontem. E saiba que amanhã você vai ter que superar você hoje. Nós temos que estar no constante crescimento. Até porque o céu fica para cima. Você não tem que estar descendo. Você tem que estar subindo. Louvado seja o teu santo nome. Você tem que estar cada dia melhor, cada dia mais santo, cada dia mais inteirado com a palavra de Deus, cada dia mais em comunhão, cada dia mais cheio do Santo Espírito de Deus. Louvado seja o teu santo nome. Não pode isso, você dizer, olha, quando eu comecei eu era fera, agora eu dei uma relaxada. Não. Hoje tem que ser o seu melhor. E eu acredito que há pessoas aqui que hoje tem sido o melhor da vida cristã dela. Amém, irmãos? Há pessoas aqui que hoje são mais crentes do que já foram em qualquer outro tempo. Glória, então que essa chama se espalhe entre todos vocês. Louvado seja teu santo nome, Deus. Glórias a ti. Essa cidade ela representava o quarto período do cristianismo na terra. Que nessa época a igreja católica cresceu e dominou o mundo. E aí, infelizmente, foi mudado o entendimento de Deus. Jesus era conhecido antes como Filho de Deus. Aí, infelizmente, ele passou a ser conhecido apenas como o Filho de Maria. E aí a igreja católica foi dominando o mundo. E foi aquela época onde só existia o catolicismo. E aí é representado na época da igreja de Tiatira. Mais adiante nós vemos agora então a igreja de Sardes. A igreja de Sardes também foi construída sobre uma rocha, mas a 500 metros de distância, bem longe, ela ficava bem afastada. Também erravam por isso, se isolavam também. E como nós já dissemos, o cristão não pode se isolar. Não pode se isolar. Infelizmente a gente vê muitas vezes alguns cristãos isolados. Algumas igrejas, já fui em igrejas que tem galeria, e aí eu vejo assim, chega um povo de Deus, aí sempre. Mas aí sempre é aquele que se isola, senta lá em cima, sozinho. Aquele que senta lá no fundo, escondido. Aquele que fica lá na porta, só ouvindo o culto. Não podemos ser assim. Envolva-se, irmão. Envolva-se. Envolva-se. Envolva-se com a obra. Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, amo. E Jesus disse para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas mesmo, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. Então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer que todo mundo aqui é para apacentar a ovelha? Não. Quando Jesus fala apacenta as minhas ovelhas, se envolve com a obra. Você já viu o pastorear a igreja de longe? A ovelha animal, ele está de longe, fala, não, ele tem que estar perto, ele tem que estar encostando, ele tem que estar empurrando com um cajado ali. E o Senhor fala, apacenta, se envolve com a obra, se envolve com o teu irmão, se envolve com a tua irmã, e se envolve assim entre os outros, um orando pelo outro, um cuidando do outro, um dando assistência, um visitando o outro. É dessa maneira, um motivando. Vai lá, irmãos, que bênção, a pregação, você será um pregador. Irmão, que hino lindo, que irmão cantor. Estamos assim, envolvidos uns com os outros. Aleluias, glórias a ti. Você tem comunhão com o teu irmão? Se você olhar na fila que você está sentado, você sabe o nome de todo mundo? Olha aí, é o tempo que eu bebi uma aguinha. Olha para a fila que você está. Você sabe o nome de todo mundo aí? Glórias a ti. Eu sou o nome só de 3, de 4. Sou visitante, eu mereço uma colher de chá. Mas, amados, nós temos que nos conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Amém? E essa igreja, ela estava com esse problema também. Ela tinha se isolado. E Jesus dá uma palavra dura para a senhora: tem em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras.
E o Senhor lhes dá um conselho: olha, ser vigilante e consolida os que estavam para morrer. Lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o. E novamente Jesus fala: e arrepende-te. Você já se arrependeu hoje, irmãos? Você já se arrependeu hoje? Aí então, alguns vão dizer assim: não, ainda não. E você já pecou hoje? Alguém aqui não pecou hoje? Todos pecaram. E a palavra diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Glória essa restaurada somente através do sangue de Jesus, onde recebemos com arrependimento dos nossos pecados. Você já se arrependeu hoje? Arrepende-te. Arrepende-te. Até porque, irmãos, nós não sabemos, mas esse pode ser o último culto. Você já pensou nisso? Talvez hoje você não volte mais para casa. Não que você vai morrer pelo caminho, mas no sentido de que ainda hoje pode haver o arrebatamento da igreja. Sabe disso? Ainda hoje Jesus pode voltar. E tudo aponta para isso. Me diz uma coisa: do Apocalipse, de Daniel, dos livros dos fins dos tempos, que não tem se cumprido. O que te falta? As guerras, eu estou aí. Pestes, também. Fome, também. Marca da besta, está aparecendo. Os escândalos, está aí também. Falsos profetas, vixe, aí tem um monte. O que falta? Sabe o que falta, irmãos? Temor. O que falta é temor. Tem nos faltado temor. Porque o temor não é um medo, é respeito. Jesus está voltando, eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar ajeitado, eu tenho que estar alinhado, eu tenho que estar santo, eu tenho que estar purificado, eu tenho que estar com azeite na botija, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo, meu ouvido tem que estar atento à sua voz. Ele está para voltar. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome. A igreja de Sardes, ela representa a época da reforma protestante, onde a reforma se deu tão bem. Ela começou tão bem com Martinho Lutero, mas depois esfriou. Depois ela deu uma esfriada. E isso muitas vezes acontece com muitos crentes. Eles iniciam muito bem a caminhada cristã e depois esfriam. A igreja de Sardes representa esse período. E logo adiante a gente vai para a igreja de Filadélfia. Também é uma igreja que recebeu elogios da parte de Deus e nenhuma repreensão. É uma igreja que eu acho bonita porque ela representa o período de Pentecostes, iniciado na rua Azusa. Era um período que representa ali onde renovou-se o Espírito Santo no meio da sua igreja, onde os crentes voltaram a falar em línguas, onde os crentes voltaram a profetizar. Ela representa aquela época onde os crentes voltaram aos milagres, aonde iniciou-se a obra missionária, e em pouquíssimo tempo 10 milhões de pessoas estavam sendo ganhas para Cristo e estavam se espalhando o Evangelho pelo mundo. Nós somos fruto deste movimento pentecostal. Daniel Berg, Gunnar Ving, nós somos fruto deste movimento, onde esse é conhecido que foi o período da igreja de Filadélfia. Aí agora sobrou só uma igreja, só a igreja de Laodiceia. E em que período nós estamos? Nós estamos no período da igreja de Laodiceia, que quer dizer povo reinante, ou seja, é o povo que manda. Aí isso infelizmente tem acontecido, as pessoas têm vivido o evangelho do seu jeito, cada um do seu jeito. Eu oro do meu jeito, eu ando do meu jeito, eu me visto do meu jeito, não, eu sei, eu faço do meu jeito, Temos vivido infelizmente essa época, e é conhecida como a igreja morna. Infelizmente a última igreja é o último período, e é o período que nós estamos. E é o período, é a única igreja que não recebe um elogio de Deus. Infelizmente, irmãos. Infelizmente essa igreja não recebe um elogio. O único ponto positivo dessa igreja era a opinião que ela tinha de si mesma. Era a única parte positiva dessa igreja, o que ela achava de si.
Porque quando o Senhor foi falar com ela, foi palavras duras. O pastor leu aqui, e em um certo momento ele falou, dura essa palavra, né? Mas foi Deus que falou. E a palavra é dura, ela inicia-se no versículo 14, do capítulo 3, e vai até o 22. É uma palavra dura. Essa cidade, ela era muito interessante, porque ela era a cidade mais próspera do período romano. E aí já começa a ficar difícil, porque o sujeito próspero dificilmente se quebranta a Deus, não é verdade? O Senhor, Jesus mesmo falou isso, olha, mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, que isso eu já acho possível, do que entrar um rico no reino dos céus. Tem várias interpretações quanto a esse versículo, mas fica para outro dia, mas o Senhor já mostra isso, que é difícil. Quando Jesus tem um encontro com o mancebo rico, o mancebo rico diz, eu estou bem demais. O próximo pensa isso. A pessoa próxima pensa assim, eu estou bem, ó, né? Aí Jesus fala assim, está fazendo tudo? Estou fazendo tudo. Então, pega tênis, vende e compartilha com os pobres. Aí ele falou, Jesus, eu vou só ali e já vem. Já sacou? A pessoa próspera é dessa maneira. Ela não consegue perceber que ela precisa de Deus, porque ela acha que ela em si já se bastou. Ela acha assim, está tudo muito bem, então Jesus está satisfeito comigo. Se fosse assim, Jesus está satisfeito com Bill Gates, com todos esses ricos, né? Se o dinheiro é a medida para saber se Deus está satisfeito conosco, então o irmão está desempregado há um ano, o que vamos dizer? E eu também estou por volta disso também, nós estamos em baixa com Cristo. Não é dessa maneira. O dinheiro não é a medida para o nosso relacionamento com Deus. Você quer saber o que dinheiro é? Jesus disse que o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males, não é de alguns males. Jesus disse que é todos. Todas as injustiças do mundo tem dinheiro ligado ali a alguma coisa. E quantos estão agarrados ao dinheiro, pensando somente na vida financeira? E muitas igrejas têm abordado isso também. Eu vejo igrejas com o absurdo de dizer, hoje não perca o culto para os empresários. Isso é um absurdo, o culto é para Deus, não é para empresário, não é nem para o desempregado, é somente para Deus, é para adorar o que serve nos cultos. Louvado seja o seu nome, meu Deus. E a igreja de Laodiceia era próspera, ela produzia uma lã negra, ela tinha muito dinheiro porque ela produzia uma lã negra, que era uma coisa que não se achava por aí, somente ela tinha. E é interessante que ela tinha muitas riquezas, porque dentro dela tinha uma famosa escola de medicina, onde se era produzido um pó para doenças dos olhos, era um pó chamado pó de Frígia. E era o único lugar do mundo onde tinha remédio, o colírio. Foi aonde nasceu o colírio. Tinha muito naquele lugar, porque era um lugar de fácil acesso. Era como o centro da cidade, vamos dizer assim. Então Laodiceia era riquíssima. Ela era tão rica que certa vez ela foi destruída por um terremoto. Quando Roma foi oferecer ajuda, ela falou assim, não preciso de ajuda não. A gente tem dinheiro, a gente se cuida. Eu não preciso de ajuda. Muitas vezes a prosperidade ela engana por isso. Você pensa, não preciso de ajuda. E isso é um engano. Isso é um engano terrível. Porque Jesus mesmo falou assim, olha, você não sabe, mas você é cego, pobre, miserável. A cidade rica, Jesus chama ela de miserável. Porque riqueza não é dinheiro. Riqueza é a presença de Deus. Aleluia. Você quer saber o que é riqueza? É comunhão com o Senhor. Você quer saber o que é riqueza? É uma vida na palavra de Deus. Isso é que é riqueza. E essa riqueza ela não enferruja, ladrão não rouba. Bem disse nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é eterna, equivalência igual. Aleluia, ela traz satisfação. Ela formoseia o rosto. Louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Glórias a ti. Glórias a ti, Senhor. Essa cidade ela tinha uma particularidade, que ela não tinha um bom abastecimento de água.
por ela ficar próximo de vulcões, a água, seu sistema de água era morno e insalubre, não dava para beber ela. Se você tomasse aquela água, você vomitava na hora. Então o que ela fazia? Ela puxava, ela fez 10 quilômetros de canos para pegar a água das cidades mais próximas, a cidade de Colossos e a cidade de Herápolis. E era interessante que ambas as águas não tinha jeito, ela trazia água de fora, mas a água chegava morna, não tinha jeito, ela estava destinada a beber água morna. Colossos era uma cidade que era conhecida porque ela tinha as águas muito frias, eram as águas refrescantes de Colossos. E a cidade de Herápolis era ao contrário, ela tinha uma água muito quente, mas era uma água térmica, era uma água que curava. Então uma cidade oferecia o frescor, o refrigério, e a outra oferecia cura. Agora a cidade de Laodiceia não oferecia nada, né? Muitas vezes a gente vê pessoas assim. Irmãos, olhe cada um para a sua vida espiritual. O que você oferece? Olhando para si, não para mim, nem para nenhum outro, para si, o que você oferece? Porque nós podemos oferecer isso, refrigério, irmão, vai dar tudo certo. Olha, uma vez eu passei por uma luta, eu passei por isso também, e o Senhor deu a vitória. E lá em Salmo tal diz isso, e a palavra em tal lugar diz isso. Creia, irmão, ouve esse hino, isso traz refrigério, né? E muitas vezes também você pode falar assim: olha, irmão, não fica chateado não, perdoa, releva. Olha, o Senhor também, Ele sofreu por essas coisas e perdoa, isso traz cura. E o que você traz, irmão? O que você traz? Muitas vezes o problema é esse, que nós só trazemos água morna, uma água que não ajuda em nada, apenas causa nojo. A água só que enjoa. Todas as 6 igrejas, irmãos, 4 igrejas tinham pontos favoráveis, 2 o Senhor assim apenas elogiou, mas essa cidade não tinha nada que agradava a Deus. Eu acho interessante, porque o Senhor fala assim: olha, porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. Ou seja, era uma cidade, uma igreja que dava nojo em Deus. Deus queria expulsar essa igreja. Deus queria distância, porque quem vomita quer sair de perto do bom. Mas você vomita, você vai para lá isso. Essa cidade ela causava isso no Senhor. E eu acho interessante, porque o nosso Senhor, a palavra para um drogado fala assim: vinde a mim. Se nós encontrarmos alguém com problema com drogas, a palavra, o Espírito Santo vai dizer: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ao bêbado, a palavra também é essa: vinde a mim, vem como está. Quantos eu já vi entrar em bêbado, ouvir a palavra do Senhor, e serem curados, e se firmarem na presença de Deus. E a gente vai ver aparecer qualquer tipo de pessoa, prostituta, o que for: vinde a mim. O Senhor está de braços abertos a todos esses. O Senhor está de braços abertos para o homem violento, para o assaltante, para o bandido, para o traficante. O Senhor está de braços abertos para recebê-los. Agora, para o crente morno, não. Ele fala assim: eu tenho nojo de você, eu quero te expulsar. Para todos os outros tipos de pessoas, o Senhor fala: estou de braços abertos para você. Agora, o crente morno: eu tenho nojo de você, eu te quero longe de mim. É dura essa palavra, mas não fui eu que escrevi, está na Bíblia. Apocalipse capítulo 3, igreja de Laodiceia. Mas como se caracteriza um crente morno? O crente morno, irmãos, é aquela pessoa que você nem percebe. Sabe, quando você toca uma água assim que está morna, na temperatura da pele, você nem percebe. O crente morno é isso, você nem percebe ele na igreja. Você nem percebe, porque ele não glorifica, ele não adora, ele não louva, ele não oferta, ele não lê a Bíblia, ele não canta, ele não faz nada, nada. Está morno, é morto. É mais um crente morto do que morto. Às vezes a gente vai vendo muitas coisas no crente morno. É um crente que não tem vida de oração. É um crente onde não tem uma vida de leitura da palavra de Deus. É um crente que não tem uma vida de santidade. É um
crente que não tem uma vida consagrada a Deus. É um crente que não conversa com o Senhor. É um crente que não evangeliza. Ele é um morno. Oh, Deus, socorro. Ele continua na igreja, mas não faz nada, não tem aula nenhuma. Eu gostaria, se possível, o irmão que cuida do telão, se fosse possível colocar o Mateus, capítulo 21, versículo 19, para vocês verem qual a atitude que Jesus tem com aquele que não se envolve, com aquele que não dá frutos. Mateus 21, 19, e depois o 20 também. E avistando uma figueira perto do caminho, Jesus dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, não tinha frutos. E, versículo 20, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O Senhor, Ele vem em mim, vem em você, e Ele quer frutos. Ele quer frutos, irmãos. Nós temos que dar frutos a Deus. Fruto de arrependimento, de louvor, de adoração, de envolvimento com a obra do Senhor. Como tem sido os seus frutos? Porque se você não tem frutos, o Senhor vai secá-lo. A palavra mostrou isso, representa isso, pessoas que não dão frutos. O Senhor, Ele quer se alimentar da nossa adoração, da nossa gratidão, Oh, Deus, do nosso fruto do Espírito. Irmãos, temos que dar frutos. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Temos que dar frutos. O problema do dia de hoje, irmãos, é mais ou menos igual de Laodiceia. Laodiceia tinha tanto que ela não percebia que ela não tinha Deus. Ela estava tão distraída com tantas posses, que não percebia que o principal estava lhe faltando: a presença de Deus. E nós somos, irmãos, a geração dos dias de entretenimento. Nunca houve tanto entretenimento na face da terra como nos dias de hoje. Eu estava vendo uma pesquisa. Você sabe quantas vezes você pega o seu celular por dia, em média, para olhar as redes sociais? É média de 60 vezes. Num dia, você pega em média o seu celular 60 vezes. E aí eu te pergunto: quantas vezes você pega a Bíblia dentro da sua casa? Oh, Deus, Quantas vezes? Vê como estamos intertidos? Estamos intertidos, somos a geração que está intertida com Facebook, WhatsApp, YouTube, shopping center, churrascaria, cinema, coisas que não são pecado, mas são, se tomar no lugar de Deus. E nós estamos permitindo que tudo isso tome o lugar de Deus. Horas que podíamos gastar em oração, gastamos assistindo só televisão. Somos a geração da televisão. Você quer ver o crente desesperado? Não é falar que Jesus está voltando, é acabar a luz. Acabou a luz, cortou o Wi-Fi, o crente fica desesperado. Não é verdade? Né? Os irmãos riem porque é verdade. É o tragicômico isso. É uma coisa que é triste, é tão triste que fica engraçado. Acabou a luz, ficamos desesperados. Meu Deus do céu, alguém já ligou para a companhia elétrica? Ah, meu Deus do céu, que hora que vai voltar esse negócio? Ah, eu preciso ver o cabo. Ah, eu preciso mexer, eu preciso assistir não sei o quê. Ficamos desesperados. Agora, se chegar alguém, entrar na casa dele e sorrateiramente roubar a Bíblia dele, às vezes ele nem percebe. Às vezes ele nem percebe. Estamos entretidos demais. Temos tanto que não estamos percebendo que o mais valioso tem nos faltado: Jesus Cristo, a comunhão com o Senhor. E que essa palavra, hoje o pregador não veio aqui só para te irritar, ele veio para despertar contigo. Porque eu prego, mas não prego só para vocês não, estou pregando para mim também. Essa palavra é para nos trazer despertamento. Porque se Jesus volta amanhã, do que vale te falar assim: olha, Jesus está te entregando um carro hoje? Do que vale isso? Agora, se Jesus volta amanhã e te dizer: arrepende-te, isso é valioso. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia. Glórias a ti. Essa igreja, irmãos, é interessante que é irônico até, porque ela foi uma igreja que ficou cega.
Uma cidade que cuidava, era a única cidade que tinha tratamento para os olhos, era cega espiritualmente. Ela ficou cega porque ela não percebia, ela foi cegada pelas suas tantas posses. O problema é esse, irmãos, que nós muitas vezes ficamos cegos porque erramos, não aplicamos bem o texto que está em Mateus, onde diz: buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus. Observe, irmão, buscai primeiro o reino. Não é buscar primeiro a sua saúde, até a sua saúde fica em segundo lugar, primeiro o reino. Não é buscar primeiro o casamento, até isso fica em segundo lugar, primeiro o reino. Não é buscar primeiro a profissão, até isso para lá, primeiro o reino. Primeiro o reino diante de tudo, irmãos. Diante de qualquer coisa da tua vida, primeiro vem Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Acordei morrendo de fome, preciso sair correndo para comer. Primeiro eu oro. Primeiro Deus em primeiro, antes de todas as coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus. E essa igreja empurrou Jesus para o fim da fila. Aliás, muito pior do que isso, porque o texto diz: eis que estou à porta e bato. E nós achamos o texto lindíssimo, porque é bonito. A gente usa evangelismo: olha, eis que estou à porta e bato, vem. Mas o que é triste é quando você observa esse texto e percebe que ele foi dito para a igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja. Jesus estava batendo do lado de fora da igreja. A igreja pôs Jesus para fora. Muitas igrejas têm feito isso. Eu me escandalizo cada dia mais com a igreja brasileira e a igreja mundial. A gente vê igrejas com escândalos dentro delas. Já vi igreja ringue de luta dentro, igreja fazer desfile de moda. Misericórdia. A gente tem visto escândalos vários nos últimos dias. A igreja dos dias de hoje tem colocado Jesus para o lado de fora. Show, cheio de luz. Uma vez um cunhado meu falou para mim: olha, eu passei ali perto de uma igreja, eu pensei que estava tendo um show, uma banda de rock. Eu fui ver, era uma igreja, rapaz, tinha luz para todo lado. Quase que eu entrei lá, pensei que era uma rede. Ele não era evangélico, quase. Eu ia entrando lá pensando que era uma rede, e quando fui ver, era uma igreja. Desculpa aí, é o fim dos tempos. É o fim dos tempos. E a igreja tem colocado Jesus para fora. Mas eu quero crer que essa igreja não tem feito isso. E aí eu te pergunto, no âmbito pessoal, você como igreja, aonde está Deus? Ele está batendo a porta do teu coração? Ou Ele tem reinado soberanamente na tua vida? Os seus pensamentos têm sido cativos dele? Louvado seja o santo nome de Deus. Amados, a igreja de hoje tem cometido muitas falhas. Temos sido a igreja de Laodiceia, mas o nosso Rei, o nosso Deus, Ele é rico em longanimidade. Ele é muito bom. Porque apesar de ele olhar para uma igreja sem virtude nenhuma, você pode ler aqui, ele fala: olha, eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, eu quero crer que temos ouvido a voz de Deus essa noite, e que ouvindo a voz de Deus, vamos abrir a porta do nosso coração essa noite. Eu quero crer, amados, eu convido os irmãos a essa decisão de abrir as portas do nosso coração para Jesus e dizer para Ele: pode entrar, fica à vontade, faz o que você quiser, Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. Abramos a porta do nosso coração, porque o Senhor tem batido a porta. O Senhor, Ele nos oferece companhia. Ele fala: olha, entrarei em sua casa e eu vou cear contigo. Ou seja, eu vou entrar na tua casa e eu vou te alimentar. Eu vou entrar na tua casa e vou ter comunhão contigo. Eu vou entrar na tua casa e vou cuidar de você. Apesar de tudo o que ele fez, o Senhor oferece isso. E eu acho interessante que mais adiante ele fala: olha, eu te aconselho
no versículo 18, um pouco acima, ele diz: eu te aconselho que compre de mim ouro provado no fogo. Olha, irmãos, isso aqui é interessantíssimo a gente observar. Jesus fala: compre de mim. Compre de mim. A gente fala assim: mas Jesus está vendendo? Aí a gente já vai chegar lá. Jesus fala: compre de mim. Sabe por quê? Porque tem muitos hoje em dia querendo vender em nome de Jesus. A gente fala: olha, algumas igrejas, caneta ungida, R$100. Olha, par de meia, você toma a bênção, R$150. Olha, lencinho, para você passar no seu comércio, não sei quantos reais. Olha, chaveirinho, esse chaveirinho aqui vai, olha, você vai, estão vendendo em nome da fé. E Jesus diz: não comprei de ninguém, comprei de mim, não comprei de nenhum outro, comprei apenas de mim. Aleluia. Ouro provado no fogo, ou seja, provação, o ouro da nossa fé. Comprei de mim, fé em minha provação. Não comprei bugigangas, não comprei nada disso, comprei fé. Aí a gente vai ver: tá bom, Jesus, então quanto que é esse negócio? Aí eu peço para o irmão no telão novamente colocar Isaías 55, versículo 1. Vamos ver então o preço da mercadoria que Jesus quer nos vender. Isaías 55, versículo 1. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Comprai. Jesus, qual é o preço? É de graça. É de graça. Jesus é de graça, sim. Eu já paguei na cruz do Calvário, já está pago. É de graça, não vai te custar nem um centavo. É de graça. Comprei de mim, comprei de mim. Louvado seja o santo nome. Não comprei de nenhum mercador da fé, comprei de Cristo, apenas dele. Louvado seja o santo nome, ó Deus. Glórias a ti. Jesus nos oferece isso nessa noite. Ele diz: estou à porta, não desisti, não fui embora tenham fechado para mim, colocado do lado de fora. Eu insisto, estou à porta e bato e não me calo. Se ouvires a minha voz, eu entrarei. Louvado seja o santo nome. E eu creio que nós temos ouvido o Senhor falar conosco. O último versículo foi de Apocalipse 3, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o mais triste, irmãos, é que na região dessas igrejas, que era a região da Turquia, todas essas igrejas morreram. Todas essas igrejas acabaram. Na região dessas 7 igrejas, hoje tem menos de 1% de cristão. Menos de 1%, porque não deram ouvidos à voz de Deus.